Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o título As coisas do mundo são feitas de acordo com a Palavra de Deus. Com esse assunto, vamos tomar um tempo para compartilhar a graça de Deus. Quando averiguamos as profecias do livro de Daniel, capítulos 4 e 5, Deus faz o rei Nabucodonosor saber que o próprio Deus está guiando e operando todas as coisas deste mundo. No livro de Daniel, podemos ver a relação entre o rei Nabucodonosor e Daniel várias vezes. No livro de Daniel, capítulo 2, o rei Nabucodonosor pediu que Daniel interpretasse o seu sonho. Vamos para o capítulo 4, versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E, quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Está descrito no livro de Daniel, capítulo 2, que o rei Nabucodonosor teve um sonho, mas ele não se lembrava sobre o que era o sonho. Havia pessoas que sempre estavam próximas do rei e davam conselhos a ele sobre a administração do governo, magos, encantadores e feiticeiros. No livro de Daniel, capítulo 2, eles disseram: "Diga-nos seu sonho e interpretaremos para você." Contudo, já que o rei não lembrava do que tratava o sonho, eles não puderam interpretá-lo. No fim, ele soube do que tratava seu sonho através de Daniel. Vejamos o capítulo 4, versículo 10. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: "Derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves, dos seus ramos, mas a cepa, com as raízes, deixai na terra atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja, com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar. Aqui, Daniel é chamado pelo seu outro nome, Beltesazar. Dize a interpretação. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor nem mesmo sabia qual era o seu sonho. Mas no capítulo 4, ele lhes contou o seu sonho, mas as pessoas não puderam interpretá-lo. Somente Daniel interpretou o sonho. Vamos para o versículo 19 e ver sua interpretação. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então, lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio,
e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía-a, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o Rei, meu Senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. O rei Nabucodonosor pensara que ele tinha construído o grande reino da Babilônia, através de seu próprio poder e autoridade. Ele não tinha ideia de que tudo vinha de Deus. Deus o fez compreender isso através de Daniel. Vamos para o versículo 28. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Pensando na glória, construções esplêndidas, e na cultura da Babilônia, o rei Nabucodonosor pensou: todas essas coisas foram construídas pelo meu grandioso poder. E ele disse isso com os seus lábios. Versículo 31. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba.
O rei Nabucodonosor caiu em si quando compreendeu que Deus é soberano sobre todos os reinos dos homens. Ele compreendeu que o grande império da Babilônia não foi construído pelo seu poder, mas que Deus fez com que as pessoas nascessem ao seu redor e colocou pessoas sábias, valentes e generais com recursos para sempre vencer as batalhas ao seu lado, para que ele pudesse construir tal império. Quando ele finalmente compreendeu que tudo foi feito não pelo seu poder, mas por Deus, a sua sanidade foi restaurada. E ele foi capaz de restaurar o poder da Babilônia. Isso é o que Deus nos ensina no livro de Daniel, capítulo 4. Quando olhamos para as coisas que estão acontecendo no mundo, parece que certos presidentes e certos primeiros-ministros têm boas políticas e que certas pessoas ameaçam o mundo. Na verdade, Deus está nos mostrando sinais para considerarmos essa época através desses fenômenos. Vamos para o capítulo 5. Livro de Daniel, capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém. Ele deu ordens para trazerem todos os utensílios que eram usados no templo de Deus, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Eventualmente, ele tinha Daniel para interpretar seu sonho. Vamos para o versículo 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele.
Aqui Daniel está explicando para o rei Belsazar. Versículo 22. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu. Pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo, Mene. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. No livro de Daniel, capítulo 5, mostra que a Babilônia seria conquistada pela Média Pérsia, no tempo do rei Belsazar. Aqui, também, Daniel aponta, dizendo: como você não sabe que o Deus Altíssimo é o soberano sobre os reinos dos homens? Isso já não aconteceu no tempo do rei Nabucodonosor? Mas por que você está cometendo pecado contra Deus? Depois de apontar isso, ele interpretou a inscrição que a mão escreveu na parede. Ó rei, você foi pesado na balança e considerado em falta. E Deus trouxe um fim aos dias do seu reinado. Essa foi a interpretação da inscrição Mene, Mene, Tekel, Parsim. E no livro de Daniel, capítulo 5, está escrito que o rei Belsazar foi atacado pela Média Pérsia. E a Babilônia foi destruída na mesma noite. As pessoas que vivem nesta terra devem conhecer corretamente a Deus e temer a Deus, para quando elas deixarem este mundo e retornarem para o mundo espiritual, elas saibam quem os guiou o tempo todo. Devemos aprender a reconhecer esse fato e a temer a Deus corretamente. É por isso que nós devemos sempre prestar atenção nas palavras de Deus e seguir os ensinamentos de Deus. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Vejamos o versículo 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. É Deus quem opera este mundo. Deus fez Noé conhecer sua vontade ao punir os perversos com água. Deus o fez saber a sua vontade
e disse que seu trabalho era construir uma arca e fazer os preparativos para a salvação. Noé não fez nenhuma objeção, mas realizou a vontade de Deus. Podemos ver isso no capítulo 6. Versículo 22. Assim fez Noé. Como? Consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Capítulo 7, versículo 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E, como? E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Os antepassados da fé entenderam completamente que todo o mundo é governado por Deus. Foi por isso que eles sempre obedeceram a Deus e seguiram as palavras de Deus. Eles não rejeitaram os mandamentos de Deus, nem os evitaram ou se afastaram deles. Aqui também diz, e tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Dessa maneira, Deus não destruiu todo o mundo, mas deixou algumas sementes na arca de Noé. Houve um tempo em que o mundo foi julgado com água. E Deus também nos informa sobre essa época em que estamos vivendo, não é? Vejamos na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para, o quê? Para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, está escrito, Deus punirá os ímpios com fogo. Então essa obra certamente se cumprirá como Deus disse. Vamos para o versículo 10. Deus está mostrando o futuro deste mundo, o qual Deus está operando. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Todas essas coisas acontecerão sem falha. Então que tipo de pessoa devemos ser? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por Ele, como? Em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Deus está operando esta terra. Por isso, devemos estar prontos para sermos salvos no último julgamento de fogo, vivendo vidas ainda mais santas e piedosas. Devemos ser encontrados sem máculas e irrepreensíveis diante dos olhos de Deus. Vamos para o livro de Sofonias, capítulo 1. Mesmo que as pessoas do mundo vivam vidas ímpias, nós, o povo celestial, não devemos ser influenciados por essa impiedade, certo? Ao invés disso, devemos guiá-los ao caminho correto. Vejamos capítulo 1, versículo 2. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Vamos para o versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas, pelo, o quê? Pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque, certamente, fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra.
O julgamento com fogo é repetidamente mencionado. Enquanto Deus governa e opera esta terra, o que Deus mais quer é a salvação da humanidade. Assim como Deus mostrou a Noé o caminho para escapar naqueles dias, Deus nos mostra o caminho para escapar nesta época também. Enquanto opera este mundo, Deus nos orienta a entrar em um lugar apressadamente. Quando o momento chegar e quando virmos todas essas coisas acontecerem ao nosso redor. Que lugar de refúgio foi mencionado? Devemos entrar em Sião rapidamente, guardar as festas, especialmente a Páscoa, e escapar de todos os desastres. Vamos ver o livro dos Salmos. Salmo de número 91, verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte. Vamos para o verso 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não, o quê? Não serás atingido. Deus tomou medidas especiais para impedir que os desastres se aproximem. Nós também devemos preparar tudo o que Deus nos pede para fazer. Se Deus nos diz para entrar em Sião, devemos entrar em Sião. E se Deus nos diz para guardar a Páscoa sagradamente, devemos guardar a Páscoa sagradamente. Se Deus nos diz para guardar o sábado de acordo com a lei, então devemos guardar a lei do sábado. E se Deus nos diz para pregar a palavra de Deus para as pessoas que não a conhecem, devemos pregar para elas. Devemos preparar tudo. Devemos fazer tudo. E então, precisamos apenas esperar. Está escrito: nenhum mal te sucederá. Então, o que devemos fazer para que nenhum mal venha sobre nós? Vamos ver rapidamente no livro do Êxodo, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Desde os homens até aos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Ele prometeu nos proteger para que nenhum desastre venha sobre nós, quando guardarmos a Páscoa, nesta época também. Essa foi a promessa que Deus já fez há 3.500 anos, no tempo do Êxodo. Hoje, nessa época também, a grande graça e a obra da salvação são realizadas quando obedecemos às palavras de Deus. Devemos ter isso em mente e criar uma linda jornada de fé, esperando o dia da vinda de Deus, ao viver vidas santas e piedosas. Assim como Deus preparou a arca no tempo de Noé, Deus nos diz para entrar em Sião. Vamos confirmar isso no livro de Jeremias, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas. Que lugar é esse? É Sião. Arvorai a bandeira rumo a Sião. Fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações, o destruidor de todos os países que existem nesta terra. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Aonde devemos ir nesse exato momento? Para Sião. Nós, povo de Deus, não precisamos ficar ansiosos onde quer que estejamos, porque Deus está sempre conosco. Não vamos falhar em sempre dar graças a Deus por nos chamar para tal grande obra.
tornando-nos seus filhos e nos permitindo trabalhar como parte da obra da salvação. Já que fomos chamados para essa obra, eu gostaria de pedir a todos os filhos de Sião para que sempre vivam vidas santas e piedosas. Obedeçam tudo o que Deus nos ordenar e sigam os passos do pai e da mãe. Muito obrigado.